Na fotografia que enfeitava a sala de estar, nossa família parecia saída de um comercial de margarina dos anos 80. Geraldo, meu marido, com seu porte sério de homem de negócios. Eu, com um sorriso que ensaiava todas as manhãs no espelho. E nossos 2 filhos, ainda na adolescência, completando o quadro da felicidade suburbana. Para toda a cidade de Apucarana, nós éramos a definição de um lar abençoado. O tipo de casal que recebia elogios na saída da missa de domingo. Contudo, se alguém pudesse olhar através dos meus olhos, além do brilho superficial, veria uma teia de aranha, finíssima e antiga, se formando nos cantos da minha alma. Minha casa era o meu palco e, ao mesmo tempo, minha prisão dourada. Eu passava os dias lustrando os móveis, cuidando do jardim e preparando o prato favorito do meu marido, tudo para manter a fachada do castelo impecável, sem saber que o rei passava a maior parte do tempo em outros reinos. Meu nome é Margarida Lins, e hoje, aos 82 anos, o único cheiro que sinto na minha varanda é o da liberdade misturado com o perfume das damas da noite que eu mesma plantei. A história que vou contar não é um lamento, nem um desabafo carregado de mágoa. É o relato de como precisei quebrar cada peça da minha vida de aparências para conseguir colar os cacos da mulher que eu era de verdade. Não falo sobre o fim de um casamento, mas sobre o nascimento de uma alma que todos, inclusive eu, acreditavam estar adormecida para sempre. Esta é a crônica de como uma descoberta dolorosa dentro de um livro de pescaria me deu a clareza de uma leoa acuada, e de como a venda de ternos, sapatos e troféus de um homem se tornou a minha silenciosa e poderosa declaração de independência. Antes de abrir as portas daquele passado e mostrar a bagunça que precisei fazer para encontrar a paz, quero fazer um pedido simples, mas que aquece meu coração de avó. Me conta de onde você está me assistindo agora? Adoro saber até onde minhas palavras viajam, cruzando cidades e estados que nunca conheci. É como se cada comentário criasse um pequeno ponto de luz num mapa, me conectando a vocês e me lembrando que nenhuma história de recomeço é solitária. Prepare-se, pois o que vou narrar a seguir é a jornada de uma mulher comum que, diante da maior das humilhações, não encontrou vingança, mas a coragem para vender o seu passado em um bazar de garagem para, finalmente, poder comprar o próprio futuro. A mesa estava posta, mas a tempestade estava prestes a derrubar a porta. Nossa vida em Apucarana, em meados dos anos 80, era governada por regras não escritas, mas conhecidas por todos. Era uma cidade de ruas largas e corações apertados, onde a vida alheia era o principal assunto na fila da padaria. E o maior patrimônio de uma mulher era a honra do seu casamento, um troféu que deveria ser polido diariamente. Eu era casada há 22 anos com Geraldo, um homem respeitado, e essa era a minha identidade. Margarida, a esposa do Geraldo. Meu valor era medido pela brancura dos lençóis que eu estendia no varal, pelo cheiro de limpeza da minha casa e pelo silêncio obediente com que eu administrava meu lar. A gente aprendia desde cedo a não dar motivos para as línguas ferinas, a sorrir mesmo quando a alma chorava, e a agradecer pela estabilidade de um casamento, não importando o custo emocional que ele cobrava em segredo. A nossa casa era o meu reino, um universo de pouco mais de 100 metros quadrados onde eu exercia meu poder com uma flanela em uma mão e um livro de receitas na outra. O dia começava antes do sol, com o cheiro do café fresco se espalhando pelos cômodos e acordando a família. Eu amava o ritual de cuidar daquele lugar. O barulho do piso de lajota vermelha sendo esfregado, o brilho que eu arrancava da cristaleira antiga na sala de jantar e a forma como a luz da manhã entrava pela cortina de renda da cozinha, desenhando padrões no chão. A casa respirava comigo. Ela era a prova física do meu zelo, da minha dedicação. Cada objeto tinha seu lugar exato. Cada tapete estava perfeitamente alinhado. Era uma ordem que me trazia uma sensação de controle, a ilusão de que, se tudo estivesse arrumado por fora, nada poderia estar quebrado por dentro.
Minha rotina era um balé ensaiado à exaustão, uma dança solitária cujos passos eu conhecia de cor. Depois que os filhos iam para a escola e Geraldo saía para o trabalho ou para uma de suas longas viagens, o silêncio se instalava. Mas não era um silêncio vazio. Era preenchido pelo som da minha máquina de costura, pelo borbulhar do feijão no fogão, a lenha nos fundos do quintal, e pelas minhas conversas com as samambaias que pendiam na varanda. Eu encontrava propósito nessas tarefas. Passar as camisas de linho de Geraldo, por exemplo, era um ritual. O calor do ferro, o cheiro do amaciante, o cuidado para não deixar nenhuma ruga. Era uma forma de amor, eu acreditava. Um amor demonstrado no serviço, na abnegação, na garantia de que o mundo dele seria sempre confortável e impecável, custe o que custasse a minha própria paz. Meus filhos, Ricardo e Lúcia, já eram adolescentes naquela época. Viviam no seu próprio mundo, um universo de músicas barulhentas que vazavam das portas fechadas de seus quartos, de provas de matemática e de segredos que mãe nenhuma consegue mais alcançar. Minha relação com eles era feita de cuidados práticos. Eu era a mão que arrumava suas camas, que preparava seus lanches favoritos e que se preocupava se estavam agasalhados. O amor se manifestava na tigela de sopa quente em uma noite fria, na roupa limpa e dobrada sobre a cadeira. Havia um distanciamento crescendo entre nós, uma ponte que se tornava mais longa a cada dia. E eu via isso como uma parte natural da vida, sem perceber que a ausência de um diálogo mais profundo era também um sintoma do silêncio que imperava naquela casa. Geraldo era uma figura de autoridade e distância, um homem provedor, que trazia o dinheiro e as novidades do mundo lá fora. Quando voltava de suas viagens, a casa mudava de ritmo. Sua presença preenchia os espaços. Sua voz grossa se sobrepunha ao tic-tac do relógio. Ele se sentava em sua poltrona de couro, o seu trono, e contava histórias sobre as cidades que visitava, os clientes que conquistava. Eu o ouvia com uma admiração que me foi ensinada, sentindo orgulho do homem importante com quem me casei. No entanto, mesmo nesses momentos, havia um véu. Seus olhos pareciam guardar paisagens que ele não descrevia. Suas mãos pareciam tocar as minhas com o hábito, não com o afeto. Era um calor brando, como o de uma fogueira que já está se apagando. Mas a gente insiste em ficar perto. Quando ele viajava, a casa e eu respirávamos um ar diferente. Não era alívio, eu me convencia. Era apenas calma. Uma calma previsível. Eu não precisava mais andar nas pontas dos pés para não o acordar, nem me preocupar se o jantar estaria exatamente do seu agrado. A pressão diminuía, e nesse vácuo eu me espalhava pela casa. Lia meus romances escondida, ouvia minhas músicas na vitrola em um volume um pouco mais alto, passava horas cuidando das minhas violetas. Era nesses dias que a Margarida, que não era a esposa do Geraldo, ousava aparecer, timidamente, por alguns instantes. Eu sentia uma pontada de culpa por essa sensação, como se estivesse traindo meu papel ao desfrutar daquela paz solitária. Então, rapidamente a sufocava com mais trabalho doméstico, mais uma camada de cera no assoalho. O convívio com as vizinhas era uma mistura de amizade e vigilância. Sentávamos nas calçadas no fim da tarde, com nossas cadeiras de vime, trocando receitas e falando sobre a vida. Mas sob a superfície das conversas banais, havia um tribunal invisível. Falávamos da fulana que se separou e agora vivia de favor na casa dos pais, do marido da ciclana que foi visto conversando com outra no bar da praça. Cada história era um alerta, um lembrete do que acontecia às mulheres que falhavam em manter seus lares. Eu ouvia tudo em silêncio, sentindo um calafrio, e redobrava meus esforços para ser impecável. O medo do julgamento alheio era uma cerca elétrica em volta da minha vida, e eu jamais ousaria tocá-la, preferindo a segurança da minha prisão à vergonha da liberdade. Minha mãe sempre dizia: "Minha filha, tem coisa que a gente não fala, a gente engole. O choro de mulher em casa de marido é como chuva de verão, tem que passar rápido e não pode fazer estrago." Eu cresci com essa filosofia. O casamento era uma instituição a ser,
preservada a qualquer custo, e os sacrifícios femininos eram o alicerce que o mantinha de pé. Lembro-me de uma vez, anos antes, em que ousei questionar Geraldo sobre um bilhete perfumado que encontrei no bolso de seu paletó. Ele riu, disse que era coisa de cliente, me chamou de boba e ciumenta. A humilhação que senti foi tão grande que me calei. Naquela noite, chorei no chuveiro, deixando a água levar minhas lágrimas e minha dúvida. Aprendi ali a minha lição. A verdade, às vezes, é um luxo que uma esposa não pode ter. A dependência que eu tinha de Geraldo não era apenas emocional. Era, acima de tudo, financeira. Eu não tinha uma profissão, não tinha renda. Tudo o que tínhamos, a casa, o carro, as roupas que vestíamos, vinha do trabalho dele. Essa era a minha maior âncora e a minha maior corrente. Ele era generoso, preciso admitir. Me dava dinheiro para o mercado, para o salão, para comprar um vestido novo, mas era o dinheiro dele, não o meu. E essa ausência de autonomia me colocava em uma posição de eterna gratidão e subserviência. Eu era uma rainha em um reino que não me pertencia, administrando uma riqueza sobre a qual eu não tinha direito algum. Essa vulnerabilidade era o fantasma que me assombrava nas noites insones, o medo que me fazia perdoar as ausências e ignorar os sinais. Em alguns domingos, a ilusão de perfeição era quase palpável. Íamos todos à missa, depois almoçávamos em família. Geraldo ligava a vitrola, colocava seus discos de Roberto Carlos e o aroma do frango assado com batatas se misturava à música. Nesses momentos, eu me agarrava àquela cena com todas as minhas forças. Olhava para os meus filhos, para o meu marido, para a minha casa arrumada, e dizia a mim mesma que aquilo era a felicidade, que as pequenas rachaduras, os silêncios longos e a solidão acompanhada eram apenas o preço a pagar por aquele quadro. Eu me convencia de que todas as famílias eram assim, que por trás de cada porta fechada existiam os mesmos segredos, as mesmas renúncias. Era mais fácil acreditar na mentira coletiva do que encarar a minha verdade solitária. E então, chegou aquela semana. Geraldo anunciou mais uma de suas viagens de negócios para o Nordeste. Um congresso de vendas, ele disse. Ele parecia mais animado que o normal. Assobiava enquanto eu o ajudava a arrumar a mala. Separei suas melhores camisas, as que eu passara com tanto esmero, dobrei suas calças e coloquei seu perfume favorito no nécessaire. Era um ritual que já havíamos repetido dezenas de vezes. Eu o fazia com a eficiência de uma funcionária dedicada, com o carinho de uma esposa que queria que o marido fosse bem cuidado mesmo longe de casa. No entanto, enquanto fechava o zíper daquela mala de couro, senti um arrepio estranho, um pressentimento que subiu pela espinha, frio e agudo, mas que eu rapidamente enterrei sob a camada grossa do hábito. Seria apenas mais uma semana de calma e silêncio. Mal sabia eu que seria a última. A terça-feira amanheceu cinzenta e chorosa, como se o céu de Apucarana adivinhasse a tempestade que estava prestes a desabar dentro de mim. Geraldo já havia partido, levando consigo a sua mala de couro e o seu sorriso de homem importante. A casa, como sempre, mergulhou num silêncio que eu costumava preencher com minhas tarefas. Comecei pela cozinha, depois os quartos e, por fim, decidi fazer algo que raramente fazia: uma limpeza mais profunda no escritório dele. Era um cômodo que ele chamava de seu santuário, um lugar com cheiro de tabaco e papel antigo, onde seus troféus de pescaria e seus livros de negócios se enfileiravam como soldados. Eu sentia que estava invadindo um território proibido, mas a necessidade de manter tudo em ordem era mais forte. A poeira, para mim, era um sinal de abandono, e eu não podia permitir isso. Foi um ato do acaso, ou talvez do destino, que mudou tudo. Enquanto passava um pano úmido na estante de madeira escura, meu olhar correu pelos títulos dos livros. Eram sempre os mesmos: manuais de venda, biografias de homens bem-sucedidos e, no canto, sua pequena coleção sobre pescaria, seu passatempo favorito. Puxei um deles, um volume de capa dura sobre peixes de água doce, para limpar o pó que se acumulava atrás.
foi quando um envelope branco, sem remetente, deslizou de dentro das páginas e caiu suavemente sobre o tapete. Meu coração deu um pulo contido. Por um instante, pensei ser apenas um papel esquecido, um marcador de páginas improvisado. Apanhei o envelope, sentindo o papel liso e frio contra a ponta dos meus dedos, com uma curiosidade ingênua que antecede as grandes catástrofes. Dentro do envelope não havia uma carta, mas um voucher de uma agência de viagens. As palavras impressas saltaram aos meus olhos, nítidas e cruéis. Reserva de bangalô romântico, para 2 pessoas, em um resort de luxo em Itacaré, na Bahia. As datas coincidiam perfeitamente com os 10 dias do seu suposto congresso. Li e reli aquelas linhas, sentindo o ar me faltar. A náusea subiu pela minha garganta, quando cheguei ao fim da página, onde estavam os nomes dos hóspedes. Geraldo Lins e, ao lado, o nome de uma moça que eu conhecia de vista. A filha de um de seus maiores clientes, uma jovem com seus 20 e poucos anos. O tipo de beleza fresca e radiante que eu via nas capas das revistas. O meu nome não estava ali. Eu não fazia parte daquele paraíso. O chão não tremeu, a casa não desabou, eu não soltei um único grito. A minha queda foi interna, silenciosa e devastadora. Uma onda de frio glacial partiu da minha nuca e se espalhou por cada centímetro do meu corpo, fazendo minhas mãos pararem de tremer e se tornarem pesadas como chumbo. Fiquei ali, de pé no meio do escritório, segurando aquele pedaço de papel como se fosse a minha própria sentença de morte. O som da chuva batendo na janela parecia distante, abafado pelo zumbido ensurdecedor dentro da minha cabeça. Foi como se o mundo inteiro tivesse ficado em suspenso, e a única coisa real fosse a traição impressa em tinta preta. Uma verdade tão banal e, ao mesmo tempo, tão demolidora que paralisou até mesmo as minhas lágrimas antes que elas tivessem a chance de nascer. Depois do frio, veio a clareza. Uma clareza terrível, cortante como um bisturi. O que mais me doeu não foi a traição em si, a imagem dele com outra mulher em uma praia paradisíaca. O que me quebrou foi o insulto, o profundo e absoluto desprezo contido naquele gesto. Ele não se dera nem ao trabalho de esconder a prova do seu crime. Deixou-a ali, dentro de um livro que eu poderia manusear a qualquer momento, no coração da casa que eu mantinha para ele. Naquele instante, eu entendi tudo. Para Geraldo, eu não era mais uma mulher a ser respeitada ou temida. Eu era um objeto, uma peça da mobília, tão previsível e segura que ele nem precisava mais ter o cuidado de mentir direito. A minha dor, a minha existência, eram irrelevantes. Com uma calma que me assustou, dobrei o papel e o coloquei de volta no envelope. Deslizei-o para dentro do livro, exatamente onde o encontrei, e coloquei o volume de volta em seu lugar na estante. Saí do escritório e fechei a porta, deixando aquele santuário de mentiras para trás. Caminhei lentamente pela sala de estar, meu olhar pousando em cada objeto que um dia representou segurança para mim. A sua poltrona de couro, onde ele se sentava como um rei. As fotografias da nossa família perfeita na parede. O tapete que eu escovava de joelhos. De repente, tudo aquilo me pareceu um cenário de teatro, uma coleção de adereços para uma peça sobre um casamento feliz. E eu, a atriz principal, acabava de descobrir que o diretor e o protagonista estavam rindo de mim nos bastidores. Sentei-me à mesa da cozinha, o coração do meu reino, e fiquei olhando para a chuva que lavava o mundo lá fora. O nó no meu estômago não era de tristeza, era de fúria. Uma fúria gelada, silenciosa, que começava a se solidificar dentro de mim, transformando a mulher assustada e humilhada em algo novo, algo que eu ainda não conhecia. O dilema que se formou na minha mente não era sobre perdoá-lo ou confrontá-lo aos gritos quando voltasse. Eu sabia que o choro e a acusação eram exatamente o que ele esperava de mim. A reação da esposa traída e impotente. Mas o desprezo dele merecia mais do que isso. Merecia uma resposta que ele jamais poderia prever. Naquela cozinha, enquanto o dia escurecia,
A Margarida que engolia o choro começou a morrer, e a mulher que transformaria sua dor em ação começou a nascer. A primeira noite foi a mais longa da minha vida. Deitei na cama que, por 22 anos, eu havia dividido com ele. E o espaço vazio ao meu lado parecia um abismo gelado. O cheiro dele ainda estava no travesseiro, um perfume amadeirado que, pela primeira vez, me causou enjoo. Cada tic-tac do relógio na sala era uma martelada na minha cabeça, contando os segundos da minha nova e terrível consciência. Eu não chorei. As lágrimas pareciam ter congelado em algum lugar profundo dentro de mim, transformadas em pequenos cacos de vidro. Levantei-me e fui até a cozinha. Preparei um chá de camomila com as mãos firmes e me sentei na escuridão. Eu não pensava no futuro, não pensava no passado. Eu apenas existia naquele limbo, sentindo a dor se assentar e se transformar em algo sólido, pesado, como uma pedra no meu peito. Conforme o combinado, ele ligou. O telefone tocou por volta das 9 da noite. O som estridente rasgando o silêncio da casa. Atendi no segundo toque, a voz saindo calma e natural. Um milagre da mulher que eu aprendi a ser. Oi, meu bem. Como foi a viagem? Perguntei, como se meu mundo não estivesse em ruínas. A voz dele do outro lado da linha era animada, cheia de uma alegria que me apunhalava. Ele disse que o congresso era ótimo, que a cidade era linda. E então, eu ouvi. No fundo da ligação, quase inaudível, o som suave e inconfundível das ondas do mar quebrando na areia. Era o som do paraíso dele, o som da minha humilhação. Respondi apenas, que bom, querido. Se cuida. Come direito. E desliguei, sentindo um gosto de cinzas na boca. Aquela ligação foi a pá de cal que faltava. O som daquelas ondas, misturado à sua voz feliz e mentirosa, apagou qualquer resquício de dúvida ou tristeza que ainda pudesse existir em mim. A dor se metamorfoseou completamente. A mulher traída deu lugar a uma fúria fria, uma ira calculista que tomou conta de cada célula do meu corpo. Na manhã seguinte, eu não era mais a Margarida que chorava no chuveiro. Eu era outra pessoa. Comecei a andar pela casa, não como a zeladora, mas como uma perita avaliando a cena de um crime. Meus olhos pousaram sobre os objetos dele, as coisas que ele tanto amava, as testemunhas mudas da nossa vida de mentiras. E uma ideia, ainda disforme e assustadora, começou a se desenhar na minha mente. Parei em frente ao nosso quarto, na porta do armário dele. Abri. Ali estavam pendurados os seus ternos caros, as camisas de linho que eu passava com tanto cuidado, os sapatos italianos que ele lustrava aos domingos. Eu toquei a manga de um paletó de casimira, o tecido macio sob meus dedos. Quantas vezes eu o abracei vestindo aquela roupa? Quantas mentiras ele me contou enquanto eu ajeitava a sua gravata? Aquelas roupas não eram apenas tecidos. Eram a armadura do homem que ele mostrava ao mundo, o disfarce do homem que ele era de verdade. Eram o uniforme do meu engano. Olhando para elas, não senti saudade. Senti repulsa. Elas representavam a identidade que ele usava para me enganar. O prêmio que ele exibia por ter uma esposa troféu esperando em casa. Daí, fui para a sala. Meu olhar foi direto para a sua coleção de discos de vinil, organizada em prateleiras feitas sob medida. Eram a sua paixão, seu orgulho. Ele passava horas ali, limpando cada disco com uma flanela especial, ouvindo suas músicas com uma devoção quase religiosa. Caetano, Chico, Roberto Carlos. As canções que um dia embalaram nossos momentos agora soavam como uma trilha sonora cínica. Ele me ensinara a amar aquelas músicas, a compartilhar daquele ritual. Agora, eu via que era apenas mais uma parte do cenário. Aqueles discos não eram nossos, eram dele. Eram parte do mundo de sensibilidade e cultura que ele cultivava para si mesmo, enquanto me relegava ao mundo do sabão em pó e do amaciante. O ápice da minha peregrinação foi a poltrona de couro na sala de estar, o seu trono. Era ali que ele se sentava todas as noites ao chegar, onde lia o jornal,
onde assistia ao noticiário como se fosse o dono do mundo. O couro estava gasto nos braços, moldado pelo seu corpo. Era o símbolo máximo do seu poder dentro daquela casa. Ele era o rei, e aquele era o seu lugar de direito. Eu, meus filhos, a casa inteira, orbitávamos ao redor daquela poltrona. Olhando para ela, vazia e imponente, eu não via um móvel. Eu via o monumento ao seu ego, a materialização da sua soberania sobre a minha vida. E foi ali, encarando aquele objeto inanimado, que a ideia finalmente tomou forma. Se o poder dele estava naquelas coisas, era daquelas coisas que eu iria me livrar. O medo bateu forte por um instante. O que eu estava pensando? Vender as coisas dele? Era uma loucura. E o dinheiro? Como eu viveria? A dependência financeira era a minha coleira, e Geraldo sabia disso. Ele a mantinha bem ajustada, com seus presentes e seu dinheiro para as despesas. Uma generosidade que também era uma forma de controle. Eu pensei na vergonha, nas fofocas, no escândalo que isso causaria na cidade. Pensei nos meus filhos, no que eles diriam. Por um momento, a velha Margarida, a que tinha pavor do julgamento alheio, quase venceu. A prudência me mandava chorar, esperar, talvez confrontá-lo, aceitar um pedido de desculpas e seguir em frente, como tantas mulheres faziam. A humilhação, no entanto, era uma força muito maior. A imagem do voucher voltou à minha mente com uma clareza ofuscante. O bangalô romântico, o nome da outra, o som das ondas na ligação. Aquilo não era um erro, um deslize. Era um projeto. Um projeto de felicidade do qual eu fora deliberadamente excluída. A humilhação de ser tratada como uma tola, como um item descartável na vida dele, queimou mais alto do que o medo. E eu entendi. A minha dependência financeira era o meu maior medo, mas a humilhação tinha se tornado a minha maior força. Ele ficaria fora por 10 dias. Era o tempo que o destino me dera. Naquele momento, a decisão se tornou irrevogável. Eu não iria apenas vender suas coisas. Eu iria apagar a sua identidade da minha casa, peça por peça. O quarto dia da sua viagem foi o meu primeiro dia de libertação. Sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de papel e uma caneta. A mulher que antes fazia listas de supermercado, agora planejava a sua revolução. Comecei a listar tudo o que era dele, tudo o que carregava a sua marca. As roupas, os sapatos, a coleção de discos, a poltrona, os troféus de pescaria, a sua maleta de executivo, até mesmo o seu relógio de ouro que ele esquecera no criado mudo. Cada item anotado era um pequeno passo para fora da minha prisão. Eu não estava pensando no dinheiro que conseguiria. O dinheiro seria um bônus, um símbolo. O verdadeiro valor estava no ato. Era um ato de expurgo, de limpeza, de desinfetar a minha vida. Minha caligrafia, normalmente arredondada e suave, estava firme e decidida. Criei o anúncio que mudaria minha vida. Pensei em cada palavra, saboreando a sua simplicidade e o seu poder. Grande bazar de ocasião. A palavra ocasião me pareceu perfeita. Era uma ocasião única. Fato. De família Lins se desfaz de itens masculinos. A frase era cirúrgica. Não dizia que era uma separação, não dizia que era vingança, apenas informava um fato, deixando a imaginação fértil da cidade fazer o resto. Decidi a data. Seria no sábado seguinte, no 5º dia da sua ausência. Daria tempo suficiente para a notícia se espalhar e para que tudo estivesse pronto. O plano estava traçado, e uma energia que eu não sabia possuir começou a correr nas minhas veias. No 5º dia, saí de casa com um propósito. Fui primeiro ao jornal local, um pequeno escritório no centro da cidade. Entreguei o papel com o anúncio para o rapaz da recepção, pagando em dinheiro vivo. Ele me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Eu me senti poderosa, invisível, uma agente secreta em minha própria vida. Depois, passei na papelaria e comprei cartolinas e um pincel atômico. Em casa, na mesma mesa onde eu preparava as refeições da minha família, eu escrevi os cartazes, com letras grandes e firmes. Bazar Família Lins, sábado,
A partir das 9 h, tudo será vendido. Era uma promessa. E eu, Margarida Lins, a mulher que nunca quebrava promessas, iria cumprir aquela. Espalhar os cartazes foi o passo mais assustador. Esperei o anoitecer, quando as ruas de Apucarana ficavam mais vazias. Com o coração batendo forte, mas com as mãos segurando firmemente a fita adesiva, colei os anúncios nos postes perto da praça, no mural do supermercado, perto da igreja. Cada cartaz fixado era um prego no caixão da minha antiga vida. Eu agia nas sombras, como uma guerrilheira urbana, subvertendo a ordem do meu próprio mundo. Eu imaginava a reação das pessoas na manhã seguinte, as conversas, as especulações. A Margarida do Geraldo enlouqueceu? Deixassem que pensassem. A loucura, às vezes, é o caminho mais são para a liberdade. Eu estava aterrorizada e, ao mesmo tempo, me sentia incrivelmente viva. Como eu previa, o telefone não parou de tocar na sexta-feira. Eram as vizinhas, as amigas da igreja, todas, com a voz melosa, disfarçando a curiosidade mórbida com uma falsa preocupação. Margarida, querida, vi um cartaz. Está tudo bem? O Geraldo decidiu se mudar? Para todas, eu tinha a mesma resposta calma e ensaiada. Está tudo ótimo, Doralice. Geraldo e eu decidimos que era hora de renovar as energias da casa, abrir espaço para o novo. Apareça no sábado, os preços estarão ótimos. A naturalidade na minha voz as desarmava, mas eu sabia que a fofoca já corria solta como um rastilho de pólvora. Eu estava dando a elas o maior acontecimento do ano e me deliciava com a ironia de ser a diretora do meu próprio escândalo. Meus filhos foram um capítulo à parte. Ricardo, com 17 anos, e Lúcia, com 15, perceberam a movimentação estranha. Quando viram os cartazes, vieram me questionar, os rostos cheios de confusão. Mãe, que história é essa de vender as coisas do pai? Olhei para eles, meus 2 tesouros, e precisei mentir, mas era uma mentira de proteção. Seu pai e eu conversamos. Ele concordou que tem muita coisa acumulada, coisas que ele nem usa mais. Vamos vender para fazer uma pequena reforma na casa, comprar uma televisão nova para vocês. A promessa de uma TV nova foi o suficiente para acalmar seus questionamentos adolescentes. Eles não entenderam a dimensão do que estava acontecendo. E, por enquanto, era melhor assim. Eu os estava protegendo da tempestade que eu mesma estava criando. Então, começou o trabalho braçal. A sexta-feira foi dedicada a transformar a minha garagem no palco do meu ato final. Comecei pelo armário. Tirei cada terno, cada camisa, cada calça. O cheiro dele impregnado nos tecidos me deu um instante de vertigem. Por um momento, a manga de um suéter que eu mesma tricotara para ele me transportou para um inverno antigo, uma noite feliz. Uma lágrima teimosa escapou. Eu a sequei com raiva. Aquela Margarida não morava mais ali. Dobrei tudo com a mesma precisão de sempre, mas agora não era um ato de amor, era de desapego. Empilhei as roupas em uma mesa grande, separando por tipo, como uma vendedora profissional. Depois das roupas, vieram os sapatos. Enfileirei todos no chão da garagem, dos mais formais aos chinelos de couro. Cada par contava uma história, uma viagem, um evento social onde eu sorria ao lado dele. Agora eles eram apenas couro e borracha, mercadorias à espera de um novo dono que, com sorte, caminharia por estradas mais honestas. Em seguida, o trabalho mais pesado, os discos de vinil. Carreguei as caixas, uma por uma, o peso daquela coleção inteira nos meus braços. Cada capa de disco era uma pequena obra de arte e também uma lembrança. Coloquei as caixas em um canto, prontas para serem vasculhadas por mãos jovens que dariam novas memórias àquelas canções. O último item a ser movido foi a poltrona de couro, o trono. Pedi ajuda a um vizinho adolescente, filho da Doralice, dizendo que precisava de espaço para limpar a sala. Ele, um rapaz forte, me ajudou a arrastá-la para a garagem sem fazer perguntas. Vê-la ali, fora do seu habitat natural, exposta e vulnerável sob a luz fraca da garagem, foi uma vitória. Ela perdeu toda a sua majestade. Era apenas um móvel velho e pesado.
Olhei para a garagem cheia, abarrotada com a vida de um homem. A minha casa, em contraste, parecia imensa, arejada. O espaço que as coisas dele ocupavam não era só físico. Era um espaço na minha alma, que agora, pela primeira vez em décadas, estava se abrindo. A noite de sexta-feira, a véspera do bazar, foi de uma paz estranha. A casa estava silenciosa, mas não era o silêncio pesado da solidão, era o silêncio leve do espaço vazio. Preparei um jantar simples para mim e para as crianças e comemos na cozinha, conversando sobre trivialidades. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente presente com eles, não apenas representando um papel. Depois que foram para seus quartos, fiquei um longo tempo na sala, olhando para o espaço vazio onde antes ficava a poltrona de Geraldo. Não havia um buraco ali. Havia uma possibilidade. A possibilidade de colocar outra coisa no lugar. Um vaso de flores, talvez. Ou talvez nada. Apenas o espaço. Antes de dormir, parei em frente ao espelho do meu quarto. A mulher que me olhava de volta parecia cansada, com olheiras profundas, mas seus olhos tinham um brilho diferente. Não era felicidade, ainda não. Era determinação. Era a expressão de alguém que havia tomado as rédeas do próprio destino, por mais assustador que ele fosse. Eu não reconhecia completamente aquela mulher, mas eu gostava dela. Eu a respeitava. Ela não era a esposa de ninguém. Ela não era uma vítima. Ela era Margarida, uma mulher prestes a abrir a garagem de casa para vender seu passado e, com sorte, comprar de volta a sua própria vida. E pela primeira vez, eu dormi sem pesadelos, embalada por um sentimento de pavor e euforia. O sábado amanheceu ensolarado, um contraste irônico com a terça-feira chuvosa que iniciou tudo. Acordei cedo, tomei meu café e fui para a garagem. Organizei as últimas coisas. Coloquei etiquetas com preços simbólicos em alguns itens. Eu não estava preocupada com o lucro. O valor era o ato de vender, de transferir a posse daquelas relíquias para outras pessoas, quebrando o feitiço que elas tinham sobre mim. O terno favorito dele, de linho, que ele usou em nosso aniversário de 20 anos de casamento, eu etiquetei com um preço irrisório. Eu queria que ele fosse para alguém que o usasse para ir a uma entrevista de emprego, para começar uma nova vida. Uma ressignificação. Faltando 15 minutos para as 9 da manhã, o movimento na minha rua já era incomum. As vizinhas saíam nas janelas, os carros passavam mais devagar. Eu era o centro das atenções, o assunto do bairro. A cortina da minha vida privada estava prestes a se abrir, não para revelar a minha vergonha, mas para exibir a minha coragem. Respirei fundo. Senti o sol da manhã no meu rosto. Era o calor de um novo começo. O medo ainda estava ali, um nó frio no estômago, mas ele estava acompanhado de uma excitação que me impulsionava para a frente. Eu estava pronta. Era a hora do espetáculo. Às 9 horas em ponto, eu caminhei até o grande portão de ferro da garagem. Minhas mãos, que tremeram ao encontrar o voucher, agora estavam firmes. Segurei a alça de metal e, com um movimento decidido, empurrei o portão, que rangeu ao abrir, como a cortina de um teatro. A luz do sol inundou a garagem, iluminando os despojos da vida de Geraldo Lins. Do lado de fora, um pequeno grupo de pessoas já esperava, seus rostos uma mistura de curiosidade, pena e admiração. Eu dei um passo para o lado, abri caminho e, com a voz mais clara que já tive, disse: "Bom dia. Podem entrar. Sejam bem-vindos ao meu bazar de ocasião." As primeiras pessoas a entraram na garagem o fizeram com uma hesitação respeitosa, como se estivessem visitando um velório. Mas a curiosidade logo venceu a cerimônia. Em minutos, o espaço estava cheio de vizinhos, conhecidos e até desconhecidos que viram os cartazes. Suas mãos, que antes acenavam para mim na rua, agora remexiam nas roupas de Geraldo, avaliavam seus sapatos, folheavam seus livros. Eu me postei perto da entrada, uma anfitriã silenciosa no evento mais bizarro que a Pucarana já vira. Eu não sentia vergonha. Sentia uma estranha sensação de poder, observando o império privado do meu marido ser desmantelado publicamente,
peça por peça, por um preço de banana. Cada objeto vendido era um voto de confiança que eu dava a mim mesma, uma afirmação de que eu tinha o direito de esvaziar aquela casa para poder preenchê-la comigo. O carteiro, um senhor magro e de bigode chamado Agenor, que sempre me entregava as contas com um sorriso gentil, foi o primeiro a fazer uma compra significativa. Ele se aproximou do terno de linho bege, o favorito de Geraldo, e o olhou com uma admiração distante. "Quanto a senhora quer por ele, dona Margarida?" Ele perguntou, a voz baixa, quase com receio. Eu olhei para o terno, a roupa que Geraldo usara em nosso último aniversário de casamento, e disse um preço tão baixo que o homem arregalou os olhos. "É para começar a vida de novo, Agenor. Que ele lhe traga mais sorte do que trouxe para o antigo dono", eu disse. Ele sorriu, um sorriso genuíno, e me pagou com notas amassadas. Vê-lo sair com aquele terno debaixo do braço foi a primeira grande lufada de ar fresco nos meus pulmões. Pouco depois, um grupo de jovens, barulhentos e cheios de vida, descobriu as caixas com os discos de vinil. Seus olhos brilharam. Para eles, não era a coleção de um homem de meia-idade. Era um tesouro, um achado vintage. Eles se sentaram no chão da garagem, rindo e discutindo sobre as capas, sobre as bandas, sobre a qualidade do som. Entreguei a coleção inteira, com mais de 200 discos, por um valor que mal pagaria por 10 deles. O dinheiro não importava. O que importava era ver aquelas músicas sendo libertadas da posse ciumenta de Geraldo, entregues a uma nova geração que as ouviria com alegria e sem segredos. A trilha sonora da minha vida de mentiras agora seria a trilha sonora das festas e dos namoros daqueles jovens. Então, veio o momento que eu mais esperava. A dona Elvira, dona da padaria, uma mulher viúva, forte e que não levava desaforo para casa, parou em frente à poltrona de couro. Ela a examinou, bateu no estofado e me olhou com um brilho nos olhos. "Esse trono aqui está à venda mesmo?" perguntou com um meio sorriso. Eu confirmei com a cabeça. Ela não pechinchou. Pagou o que eu pedi. E, enquanto me entregava o dinheiro, seu olhar encontrou o meu, e ela deu uma risada baixa, uma risada cúmplice, cheia de subentendidos. Era o riso de uma mulher que entendia perfeitamente o que estava acontecendo ali. Naquele instante, não me senti mais sozinha. Senti que havia uma irmandade silenciosa de mulheres que sabiam exatamente o que significava derrubar um trono. Ao longo do dia, a garagem foi se esvaziando. Vendi os troféus de pescaria para um homem que queria decorar seu bar. Vendi a maleta de executivo para um rapaz que ia para sua primeira entrevista de emprego. Vendi o relógio de ouro para um joalheiro que apareceu, farejando uma boa oportunidade. Eu não estava vendendo objetos. Eu estava vendendo a identidade dele, o poder que aquelas coisas representavam. Cada venda era uma pincelada de tinta branca sobre o nome Geraldo Lins, escrito nas paredes da minha vida. Eu estava me tornando uma tela em branco, e a sensação era aterrorizante e exhilarating. O dinheiro se acumulava em uma pequena caixa de sapatos, uma quantia modesta, mas que para mim valia mais do que todo o ouro do mundo. Se essa parte da minha história, a da garagem aberta para a rua e da coragem que precisei buscar no fundo da alma, te tocou de alguma forma, me deixa um comentário. Eu leio cada palavra com o coração aberto, porque naquele dia, em meio àquela multidão de curiosos, eu me sentia a mulher mais exposta e, ao mesmo tempo, a mais forte do mundo. Saber que minha jornada pode inspirar ou simplesmente ecoar no sentimento de outra pessoa me dá a certeza de que o que fiz não foi um ato de loucura, mas um ato de sobrevivência. O carinho de vocês é como o olhar da dona Elvira, um lembrete de que nunca estamos verdadeiramente sozinhas em nossas batalhas. No final da tarde, quase tudo havia sido vendido. A garagem, antes abarrotada com os despojos de uma vida, estava agora quase vazia, ecoando o som dos meus passos. O sol se punha, pintando o céu de apucarana com tons de laranja e rosa, as cores de um novo amanhecer. Sentei-me em um banquinho, exausta, suada, mas com uma paz que eu não sentia há décadas.
Contei o dinheiro na caixa de sapatos. Não era uma fortuna, mas era meu. Ganho com meu próprio suor, minha própria coragem. Era a semente da minha nova vida. Fechei o portão da garagem e entrei em casa. Uma casa que, pela primeira vez, parecia ser inteiramente minha. 2 dias depois, ele voltou. Eu estava na cozinha, preparando um café, quando ouvi o som familiar do motor do seu carro. Meu coração disparou, uma reação automática de anos de condicionamento, mas minhas mãos permaneceram firmes na xícara. Ele entrou pela porta dos fundos, bronzeado, sorridente, segurando uma pequena caixa de bombons, o presente de sempre para aplacar a consciência. "Querida, cheguei", ele anunciou, a voz cheia daquela falsa bonomia. Seu sorriso morreu no instante em que seus olhos varreram a sala. Ele parou, confuso, olhando para a parede nua, onde antes ficavam seus troféus, para o espaço vazio, onde deveria estar a sua poltrona. A confusão no seu rosto deu lugar à incredulidade, e em seguida, a uma fúria sombria que eu nunca tinha visto. Seus olhos me fuzilaram. "Margarida, o que significa isso? Onde estão as minhas coisas? Fomos roubados?" A sua voz, antes tão calma e superior, agora tremia de raiva. Ele andou pela casa como um animal enjaulado, abrindo o armário do quarto e encontrando-o vazio, vendo as prateleiras de discos nuas. A realidade o atingiu como uma onda. Ele se virou para mim, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. "Foi você? O que você fez? Você enlouqueceu, sua desgraçada." Os gritos que eu sempre temi finalmente vieram, mas agora eles não me assustavam mais. Eu permaneci sentada à mesa da cozinha, tomando meu café tranquilamente. Levantei meu olhar e o encarei, não com ódio, mas com uma calma que o desarmou. Deixei que ele gritasse, que me xingasse de todos os nomes que sua raiva conseguia encontrar. Quando ele finalmente parou, ofegante, esperando minhas lágrimas, meu desespero, minha súplica, eu apenas dei um último gole no meu café. Coloquei a xícara no pires, fazendo um pequeno e deliberado barulho, o único som no silêncio tenso. E então, com a voz mais límpida e firme que eu já tive em toda a minha vida, eu disse a frase que eu ensaiara na minha mente por dias. "Suas coisas foram viajar, Geraldo. Assim como você. A única diferença é que elas não vão mais voltar." O silêncio que se seguiu à minha frase foi mais ensurdecedor do que todos os gritos dele. O rosto de Geraldo passou por uma transformação que eu nunca esquecerei. A fúria se desfez, dando lugar a uma expressão de puro e absoluto choque, como se eu tivesse falado em uma língua que ele não compreendia. Ele me olhou, não mais como a esposa submissa, mas como uma estranha, uma adversária que ele não sabia como combater. A sua força vinha da minha fraqueza, do meu silêncio, do meu medo. Sem esses pilares para sustentá-lo, ele desmoronou. Naquela mesma noite, sem mais uma palavra, ele juntou as poucas coisas que restaram em uma sacola, entrou no carro e partiu. A sua saída não teve a dramaticidade de uma briga. Teve a humilhação silenciosa de uma rendição incondicional. Como era de se esperar, a minha história se tornou o maior escândalo que Apucarana já tinha visto. Eu virei uma espécie de lenda urbana, a viúva do marido vivo, a louca do bazar. Na fila do pão, as conversas silenciavam quando eu chegava. Algumas mulheres me olhavam com pena, outras com uma admiração disfarçada, um brilho de cumplicidade no olhar. Eu aprendi a caminhar de cabeça erguida em meio aos sussurros, a encarar os olhares de julgamento com uma serenidade que os desarmava. Eles esperavam ver uma mulher destruída, envergonhada. Em vez disso, encontravam uma Margarida que, pela primeira vez na vida, parecia ser dona do seu próprio chão. O julgamento deles era o preço da minha liberdade, e eu o paguei sem pechinchar. Os primeiros meses foram terrivelmente difíceis, não vou negar. O dinheiro do bazar e da venda de algumas joias que ele me dera ao longo dos anos, anéis e colares que eu também via como parte da indenização pela minha vida, foi usado para dar entrada nesta casinha simples, mas minha. Enfrentei a solidão,
a incerteza financeira e o medo do futuro. Houve noites em que a dúvida me visitou, em que me perguntei se não havia agido por impulso, se a segurança de uma vida infeliz não era melhor do que a insegurança da liberdade. Mas então eu me lembrava do desprezo no voucher, da minha dignidade sendo pisoteada, e a certeza voltava. A paz não tem preço, mas a liberdade tem um custo, e eu estava disposta a pagá-lo. Meus filhos foram meu porto seguro. Depois do choque inicial e de uma longa e honesta conversa, onde contei tudo o que havia suportado em silêncio por anos, eles entenderam. Viram a minha dor e, mais importante, viram a minha força. Ricardo e Lúcia, que antes me viam apenas como uma figura doméstica, passaram a me enxergar como uma mulher de fibra. Eles me ajudaram como puderam, com pequenos trabalhos e, principalmente, com um apoio emocional que curou muitas das minhas feridas. O respeito que ganhei dos meus filhos naquele momento valeu mais do que qualquer estabilidade que um casamento de fachada pudesse me oferecer. A nossa família não acabou. Ela se transformou em algo mais verdadeiro e forte. Para me sustentar, voltei a um talento antigo: a costura. Desenterrei a velha máquina de costura da minha mãe, que estava guardada no fundo de um armário, e comecei a fazer pequenos concertos para as vizinhas. Logo, a fama se espalhou. A mulher do bazar era também uma costureira de mão cheia. Comecei a fazer vestidos, a reformar roupas, a criar peças únicas. Minha pequena casa se encheu com o barulho da máquina e o cheiro de tecidos novos. Eu não estava apenas costurando panos. Eu estava tecendo a minha independência, ponto por ponto, com a linha da minha própria determinação. Cada peça que eu entregava era a prova de que eu não precisava de um provedor. Eu era a minha própria provedora. Hoje, sentada aqui na minha varanda, olhando para as minhas flores e ouvindo a risada dos meus netos, eu entendo a dimensão daquele ato. Aquele bazar não foi sobre vingança. Nunca foi. A vingança teria me consumido, me deixado amarga. Foi um grito de independência, um ato cirúrgico para remover um tumor que estava matando a minha alma. Eu precisei destruir tudo por fora, quebrar o cenário, vender os adereços, para conseguir finalmente consertar a mulher que estava despedaçada por dentro. Foi a Margarida de 43 anos, no auge do seu desespero, quebrando as correntes para que a Margarida de 82 pudesse existir em paz, dona da sua própria história. Se há uma lição na minha jornada, não é a de que todos os casamentos são ruins, ou que todo homem trai. A vida é mais complexa que isso. A lição que eu aprendi, no calor da humilhação e na frieza da decisão, é sobre o valor do amor próprio. É saber que nenhuma estabilidade vale a sua dignidade. É entender que, às vezes, o maior ato de amor e de coragem não é tentar consertar o que já está irremediavelmente quebrado, mas ter a força de jogar tudo fora para recomeçar do zero. A gente se acostuma a viver com pouco, inclusive com pouco respeito. Mas há um limite, e descobrir o nosso é a maior sabedoria que podemos alcançar. Portanto, para quem me ouve, deixo este pensamento final, a essência do que aprendi. Nunca, jamais, subestime a coragem silenciosa de uma mulher que cansou de ser enganada. Ela pode chorar por noites a fio, pode suportar o desprezo em silêncio, pode fingir que não vê as rachaduras na parede. Mas quando o seu limite é ultrapassado, ela não apenas move montanhas. Ela é capaz de vender a montanha inteira em um bazar de garagem, se for preciso, para comprar de volta o seu direito de ser feliz. E essa força, meus caros, é algo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar e que homem nenhum pode tirar.